Carta 3. Senhorita Margaret Leslie para Senhorita C. Lutterell. Leslie Casso, 16 de fevereiro. Fiz minhas reflexões sobre a carta que você anexou e enviou para mim, minha querida Charlotte, e agora vou lhe dizer quais foram elas. Refleti que, se com esse segundo casamento Sir George terá uma segunda família, nossa fortuna será consideravelmente diminuída, que se a esposa dele tiver um gênio extravagante, ela o encorajará a perseverar naquele estilo de vida alegre e perdulário, para o qual ele precisa de pouquíssimo encorajamento. E que receio que já provou de modo bem claro ser muito prejudicial para a saúde e a fortuna dele. Que ela agora será a dona das joias que antes adornavam nossa mãe, e que Sir George sempre nos prometeu que se eles não vierem para Perthshire, não poderei satisfazer minha curiosidade de conhecer minha madrasta, e que se eles vierem, Matilda não mais se sentará na cabeceira do pai. Essas, minha querida Charlotte, foram as melancólicas reflexões que povoaram minha imaginação depois de eu ter lido a carta que Susan lhe enviou, e que também surgiram na cabeça de Matilda quando ela mesma a leu. As mesmas ideias, os mesmos temores imediatamente ocuparam a mente dela, e não sei qual reflexão a afligiu mais, se a provável diminuição de nossas posses ou a própria posição dela. Nós duas queremos saber se Lady Leslie é bonita e qual é a sua opinião sobre ela, como você a honra chamando-a de amiga. Ficamos felizes supondo que ela seja afável. Meu irmão já está em Paris. Ele pretende sair de lá daqui a poucos dias para começar sua viagem para a Itália. Ele escreve num tom bastante alegre. Diz que o ar da França melhorou muito sua saúde e seu ânimo, que agora parou completamente de pensar em Louisa e já não sente nenhuma pena ou afeição, que até se sente grato por ela ter fugido, pois acha muito agradável ser mais uma vez solteiro. Com isso, você pode perceber que ele recobrou imediatamente o modo alegre e o gênio vivaz, pelos quais outrora era conhecido. Quando ele conheceu Louisa, o que faz pouco mais de 3 anos, era um dos mais animados e agradáveis jovens da época. Acredito que você nunca tenha ouvido os particulares da ocasião em que ele a conheceu. Tudo começou na casa do coronel Drummond, em Cumberland, onde ele estava passando o Natal, em que completou 22 anos. Louisa Barton era filha de um parente distante da senhora Drummond, que, tendo morrido pouquíssimos meses, em extrema pobreza, deixou sua única filha, na época, com cerca de 18 anos, aos cuidados de qualquer parente que estivesse disposto a cuidar dela. A senhora Drummond foi a única que se dispôs a assumir essa tarefa. Louisa, então, foi transferida de um casebre miserável em Yorkshire para uma elegante mansão em Cumberland, e de qualquer aflição pecuniária que a pobreza poderia infligir, para todas as elegantes satisfações que o dinheiro pode comprar. Louisa era naturalmente maldosa e astuta, mas fora ensinada a disfarçar sua real disposição sobre a aparência de uma insinuante doçura,
por um pai que sabia muito bem que um bom casamento era a única oportunidade que ela teria de não passar fome, e que se gabava de que uma porção tão generosa de beleza pessoal, aliada a certa gentileza, de maneiras e de uma fala envolvente, ela tinha uma boa chance de agradar um jovem em condições de se casar com uma moça sem um tostão. Louisa aderiu perfeitamente aos planos do pai e estava determinada a implantá-los com todo o seu cuidado e atenção, fazendo uso de perseverança e dedicação. Acabou disfarçando tão completamente sua verdadeira índole sob a máscara da inocência e da mansidão, a ponto de se impor a todos os que, por não a conhecer intimamente e de longa data, não haviam descoberto seu verdadeiro caráter. Nessas condições estava Louisa quando o incálculo Leslie a viu pela primeira vez na Drummond House. Seu coração, que para usar sua comparação favorita, era tão delicado, tão doce e tão suave quanto um merengue, não pôde resistir aos atrativos dela. Em pouquíssimos dias, ele estava se apaixonando, e logo depois já estava apaixonado, e antes de um mês eles se casaram. Meu pai, no início, ficou muito insatisfeito com uma ligação tão apressada e imprudente, mas quando viu que eles não se importavam com essa reação, concordou perfeitamente com o casamento. A propriedade perto de Aberdeen, que meu irmão possui por causa da generosidade de seu tio-avô e independentemente de ser Jorge, era mais que suficiente para sustentá-lo, e também a minha irmã, com elegância e tranquilidade. Durante o primeiro ano, ninguém foi mais feliz que Leslie, e ninguém mais afável nas aparências que Louisa. E ela se comportava de forma tão cordata e com tanto cuidado que, embora Matilda e eu frequentemente passássemos várias semanas com eles, nenhuma de nós duas teve a mínima suspeita sobre a verdadeira disposição dela. Depois do nascimento de Louisa, entretanto, que na opinião de todos, supostamente fortaleceria os sentimentos dela por Leslie, a máscara que ela sustentava por tanto tempo foi pouco a pouco caindo. E como provavelmente ela se considerava segura da afeição do marido, que de fato parecia, se possível, aumentada pelo nascimento da filha, não dava mostras de se esforçar para impedir que essa afeição diminuísse. Com isso, nossas visitas a Dunbar eram agora menos frequentes e muito menos agradáveis do que costumavam ser. Nossa ausência, entretanto, nunca foi mencionada ou lamentada por Louisa, que na companhia do jovem Danvers, que ela conhecera em Aberdeen, ele frequentava uma das universidades de lá. Sentia-se muito mais feliz do que na de Matilda ou desta sua amiga, embora nunca tenha havido moças mais agradáveis que nós. Você conhece o triste fim de toda a felicidade conjugal de Leslie. Não vou falar nisso de novo. Adeus, minha querida Charlotte. Embora eu ainda não tenha falado nada sobre o assunto, espero que me faça a justiça de acreditar que penso muito e sinto muito pela aflição de sua irmã. Não tenho dúvidas que o ar saudável de Bristol vai eliminá-la completamente,
apagando da mente dela a lembrança de Henry, sempre sua amiga, M.L. Carta 4, Senhorita C. Lutherell para Senhorita M. Leslie, Bristol, 27 de fevereiro. Minha querida Peg, acabei de receber sua carta, que, tendo sido enviada para Sussex, quando eu estava em Bristol, foi reenviada para cá, e por algum inexplicável atraso, só chegou até mim agora. Agradeço muito o relato que a carta contém sobre como Leslie conheceu Louisa, apaixonou-se por ela e com ela se casou, que não me interessou nem um pouco menos em virtude de ter sido repetido muitas vezes na minha presença. Tenho a satisfação de informá-la de que temos todos os motivos para imaginar que nossa despensa está agora quase vazia, já que deixamos ordens específicas para que os empregados comessem tanto quanto conseguissem, e que contratassem 2 diaristas para ajudá-los. Trouxemos conosco uma torta fria de pombo, um peru frio, uma língua fria e meia dúzia de galatinas, que temos a sorte de, junto com a senhoria, seu marido e seus 3 filhos, liquidar em menos de 2 dias após nossa chegada. A pobre Heloísa ainda está tão indiferente, tanto em saúde como em espírito, que temo muito que o ar de Bristol, apesar de tão saudável, não tenha sido capaz de expulsar o pobre Henry da memória dela. Você me pergunta se sua nova madrasta é bonita e afável. Vou agora lhe fazer uma exata descrição dos encantos físicos e mentais dela. É pequena e extremamente bem feita. É naturalmente pálida, mas usa uma boa quantidade de rouge. Tem belos olhos e belos dentes, como ela terá o cuidado de informar a você assim que a vir. E é, no geral, muito bonita. É notavelmente bondosa quando as coisas saem do jeito que ela quer, e muito vivaz quando não está desanimada. É naturalmente extravagante e não muito afetada. Nunca lê nada além das cartas que recebe de mim e nunca escreve nada além das respostas a elas. Toca, canta e dança, mas não gosta de fazer nenhuma dessas coisas e não é excelente em nenhuma, embora diga que é intensamente apaixonada por todas. Talvez você me lisonjeie a ponto de ficar surpresa diante do fato de que uma pessoa que menciono com tão pouca afeição seja minha amiga. Mas, para lhe dizer a verdade, nossa amizade surgiu mais por capricho da parte dela do que por estima da minha. Passamos 2 ou 3 dias juntas com uma senhora em Berkshire, a quem nós 2 por acaso estávamos ligadas. Durante a visita, estando o tempo notavelmente ruim e sendo nosso grupo particularmente enfadonho, ela foi boa o bastante para conceber uma violenta preferência por mim, que muito depressa se transformou em uma inequívoca amizade e terminou em uma correspondência estabelecida. Ela, a esta altura, provavelmente está cansada de mim, como estou dela, mas como é educada demais e eu muito polida para assumirmos isso, nossas cartas ainda são frequentes e afetuosas como sempre, e nossa ligação firme e sincera como quando começou. Como aprecia muito os prazeres de Londres e de Brighton,
Ela vai, arrisco dizer, ter dificuldades em convencer-se, mesmo que seja para satisfazer a curiosidade que, sem dúvida, ela sente de contemplar vocês, a abandonar aqueles antros de dissipação pela tristeza melancólica, embora venerável, do castelo que vocês habitam. Talvez, entretanto, se vir a própria saúde prejudicada por tanta diversão, ela possa reunir força suficiente para viajar à Escócia, na esperança de a viagem se mostrar minimamente benéfica para a sua saúde, se não propícia para a sua felicidade. Seus temores, lamento dizer, sobre a extravagância de seu pai, sua fortuna, as joias de sua mãe e a situação de sua irmã, devo supor que são muito bem fundados. Minha amiga tem, dela mesma, 4.000 libras, e provavelmente gastará a mesma quantia todo o ano em roupas e lugares públicos, se puder fazê-lo. Com certeza não vai se esforçar para resgatar Sir Jorge de seu estilo de vida, ao qual ele está acostumado há tanto tempo. E assim existe algum motivo para temer que você terá sorte se ficar com algum dinheiro. As joias, imagino, sem dúvida, também serão dela, e existem muitos motivos para supor que ela presidirá a mesa do marido em detrimento da filha dele. Mas, sendo que um assunto tão melancólico como esse provavelmente a deixará muito perturbada, não vou continuar tratando dele. A indisposição de Heloísa nos trouxe a Bristol numa época tão pouco elegante do ano que, na verdade, encontramos apenas uma família aristocrática desde que chegamos. O senhor e a senhora Marlowe são pessoas muito agradáveis. Vieram para cá em virtude do problema de saúde do filho. Você pode imaginar que, sendo eles a única família com quem podemos conversar, ficamos íntimos, de modo que nos encontramos quase todos os dias e jantamos com eles ontem. Passamos um dia muito agradável e tivemos um ótimo jantar, embora com certeza a vitela estivesse terrivelmente mal passada e o molho sem gosto. Durante todo o jantar, não pude evitar o desejo de ter estado presente no momento do preparo da comida. Um irmão da senhora Marlowe, o senhor Cleveland, está com eles agora. É um belo rapaz e parece ter muitas qualidades. Digo a Heloísa que ela deveria tentar conquistá-lo, mas ela não parece apreciar nem um pouco a proposta. Eu gostaria de vê-la casada, e Cleveland tem um patrimônio muito bom. Talvez você esteja se perguntando por que não considero a mim mesma, e não só a minha irmã, em meus planos matrimoniais. Mas, para lhe dizer a verdade, não desejo nunca desempenhar um papel mais importante em um casamento do que o de organizar e servir o jantar. E, portanto, enquanto eu puder ter qualquer pessoa conhecida que se case por mim, nunca vou eu mesma fazê-lo, já que tenho fortes suspeitas de que não teria tempo para preparar o jantar do meu próprio casamento, como tenho para preparar o dos amigos. Atenciosamente, C.L. Carta 5. Senhorita Margaret Leslie para a senhorita Charlotte Lutterell. Leslie, Casso, 18 de março. No mesmo dia em que recebi sua adorável carta, Matilda recebeu uma carta de Sir Jorge, escrita de Edimburgo,
informando-nos que ele próprio teria o prazer de nos apresentar Lady Leslie na noite seguinte. Isso, como você pôde supor, nos surpreendeu consideravelmente, em especial porque a descrição que você fez da madame nos deu motivos para imaginar que havia pouca chance de ela visitar a Escócia numa época em que Londres deve estar tão animada. Como era nossa obrigação, porém, ficamos deliciadas diante de tal prova de consideração, com a visita de Sir George e Lady Leslie. Preparamo-nos para enviar-lhes uma resposta, expressando a felicidade que sentimos, com a antevisão de tamanha alegria, quando felizmente, recordando que, como eles deviam chegar ao castelo no dia seguinte, seria impossível meu pai receber a carta antes que partissem de Edimburgo. Nós nos contentamos em deixá-los pensar que estávamos tão felizes quanto deveríamos estar. Às 9 da noite do dia seguinte, eles chegaram, acompanhados do irmão de Lady Leslie. A madame corresponde perfeitamente às descrições que você fez dela, a não ser pelo fato de eu não a achar tão atraente quanto você parece achar. Ela não tem um rosto ruim, mas há algo tão pouco majestoso naquela figura diminuta que a transforma, em comparação com a elegante estatura de Matilda e minha, em uma anã insignificante. Estando perfeitamente satisfeita, sua curiosidade em nos conhecer, que deve ter sido grande para fazê-la viajar mais de 400 milhas, ela já começa a mencionar o retorno deles para a cidade e expressou o desejo de que a acompanhássemos. Não podemos recusar o pedido dela, já que vem ratificado pelas ordens de nosso pai, e também reforçado pelas insistências do Sr. Fitzgerald, que com certeza é um dos mais agradáveis rapazes que já vi. Ainda não se sabe, porém, quando devemos ir, mas qualquer que seja a data, com certeza levaremos a pequena Louisa conosco. Adeus, minha querida Charlotte. Matilda une seus cumprimentos a você e Heloísa, com os da sua sempre amiga M.L.